Salve Maria a todos, mais uma vez. Então vamos para essa primeira conferência de hoje. Nós vamos tratar então daquilo que é o mais importante, que é a Santa Missa. Claro que ontem, nas duas conferências, nós falamos, sobretudo da vida espiritual, de algumas disposições que nós devemos ter, porque sem essas disposições, mesmo a missa vai ter pouco fruto, na nossa vida católica. Aquela disposição de efetivamente buscar a santidade, de ter vida de oração, procurar conformidade com a vontade de Deus e a docilidade com os ensinamentos da Igreja. Então, deixando nosso amor próprio, nosso orgulho, então uma disposição de fundo de muita humildade, muita confiança em Deus. Na segunda conferência falamos em particular também da necessidade da vida de oração e como nunca, por nenhum motivo, devemos deixar de fazer as nossas orações básicas do cotidiano de um católico. Então hoje nós vamos tratar um pouco da missa, porque o que tem de mais importante no mundo é a religião. E a religião verdadeira, a única verdadeira, evidentemente, que é a religião católica, apostólica, romana, a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da religião, que é o que tem de mais importante, o mais importante é o culto a Deus. É evidente. E dentro do culto a Deus, o mais importante é o sacrifício. Assim era no Antigo Testamento e assim é no Novo Testamento. E mesmo nas falsas religiões, que se prezam minimamente, digamos assim, há também sacrifícios. Então, a religião católica é o que tem de mais importante, dentro dela o culto a Deus e dentro do culto a Deus o sacrifício, que é a Santa Missa. Então, da Santa Missa depende basicamente tudo. Depende o bem das almas, evidentemente, começando pelo próprio clero, em seguida os fiéis presentes à missa, mas os fiéis do mundo inteiro, A missa não é somente para aqueles que estão presentes, Ainda ontem respondi à pergunta de alguns rapazes que quando o padre reza a missa sozinho, como é que ele faz? Faz a mesma coisa. Se vira, diz o Dominus Vobiscum, ele mesmo responde, como Espírito Tu, porque é para a igreja inteira, a missa. E não somente para os que estão presentes. A missa atinge mesmo os não católicos, atinge mesmo aqueles que estão fora da igreja, é evidente. E a missa atinge então toda a sociedade. A missa é que modela toda a sociedade. Então, nós vamos mais especificamente, essa primeira conferência, vamos ver como é que fica o nosso tempo, talvez tenhamos que concluir na segunda, pela tarde. Então, meu objetivo é esse, sobre a missa agora, se necessário, a segunda conferência pela tarde também sobre a missa, para a gente concluir esse tema. E em seguida, talvez alguma coisa sobre educação dos filhos, família, que é também um tema muito importante, muito concreto para os pais e para aqueles que queiram casar. Então, nós vamos falar sobre a missa, da espiritualidade da missa tridentina, certo? E mais uma vez, a visão que nós devemos ter da missa tridentina, em primeiro lugar, é essa, como culto devido a Deus, como meio para a nossa santificação e como meio, claro, de levar a sociedade para Nosso Senhor Jesus Cristo, para que a sociedade reconheça Cristo como Rei, que Ele efetivamente é. Então, nós vamos tratar da espiritualidade da missa e as suas várias consequências. Então, essa visão da missa realmente, como culto a Deus, como união, como meio privilegiado de união
com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade. Então, nossa adesão, nosso amor pela missa tridentina não é um amor ou uma adesão por nostalgia, por um saudosismo daquilo que eu acho que aqui ninguém nunca, talvez tenha vivido antes, né? Então não podemos ter saudade daquilo que nunca vivemos. Não é por um romantismo, né? Uma idealização pura e simples do passado, né? Não é por estética, tampouco, embora a beleza da missa esteja ligada à sua doutrina, à sua espiritualidade, a uma beleza objetiva, então, mas não é por uma estética, né, pura e simplesmente externa, não é por um apego, tampouco, né, a outras formas de governo, antigo regime, não, é por Deus e por nossa alma, pela nossa salvação, né, e para que a sociedade fique sob nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então, é a espiritualidade da missa tridentina. Cada rito tem uma espiritualidade própria, né? O rito é o conjunto de orações, de gestos, né, presentes na liturgia. Os ritos orientais, por exemplo, enfatizam os aspectos mais misteriosos da vida espiritual, o papel dos ícones, né, na promoção da devoção a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, com a iconostase, né, o altar fica, a partir de certo momento, fechado atrás da iconostase, então uma barreira, digamos assim, de ícones, né, que esconde o mistério da Santa Missa. O rito, manifestando uma espiritualidade baseada solidamente nos dogmas católicos e no conhecimento profundo da natureza humana, se o rito, então ele manifesta uma espiritualidade baseada solidamente no dogma católico e uma espiritualidade baseada na natureza humana, é um rito que independe do tempo. Porque o dogma não muda e a natureza humana não muda. Não é? O rito romano tradicional, o rito tridentino, contém uma espiritualidade e lições espirituais atuais em qualquer tempo e para qualquer geração, em qualquer lugar. Porque está baseado solidamente no dogma e baseado solidamente no conhecimento que a Igreja tem da natureza humana. Bom, quando a gente fala rito romano tradicional, é sempre bom dizer que quando a gente usa tradicional não tem nada a ver com tradicionalismo, que designa ao longo das histórias 500.000 heresias distintas, né? Por exemplo, no século XIX, mas a defeito de poder chamar simplesmente rito romano, como seria justo, a gente tem que acrescentar atualmente, infelizmente, algum outro adjetivo, né? Então, o rito romano tradicional. Então, por rito romano tradicional, entende-se o rito que foi transmitido em seus elementos essenciais desde o tempo dos apóstolos. Não quero dizer com isso que a gente reze aqui exatamente a mesma missa dos apóstolos, né? Seria um erro. Mas vem dos apóstolos se desenvolvendo organicamente, sem rupturas, sem revoluções. E o rito da missa que nós teremos aqui daqui a pouco é praticamente o mesmo já codificado na época de São Gregório Magno, 590, 604, não é? Pelo Papa São Gregório Magno, com algumas pequenas alterações, as orações do ofertório, as orações ao pé do altar em particular. Esse rito teve um desenvolvimento orgânico, harmônico, sem rupturas, sem revoluções, então até o ano de 1962, com o Papa João XXIII, não é? Basicamente. Nós temos para essa missa várias outras denominações. Missa de São Pio V, missa tridentina, forma extraordinária, missa de sempre. Todas essas são justas denominações e todas essas são também insuficientes, no final das contas. Missa de São Pio V, porque efetivamente, depois do Concílio de Trento, São Pio V fez a bula Quo Primum Tempore, dizendo que onde não houvesse ritos mais antigos do que 200 anos, né, na Igreja Latina se deveria adotar o rito romano. Então, foi um grande difusor, o Papa São Pio V, da missa tridentina, certo? Então, por isso, missa de São Pio V, mas não foi São Pio V que criou. Então, às vezes nós vemos isso, o Papa Paulo VI fez depois do Vaticano II, que São Pio V fez depois do Concílio de Trento. Absolutamente não.
São Pio V não criou um novo rito, nem impôs arbitrariamente. Ritos com mais de 200 anos poderiam continuar existindo livremente, por exemplo. Missa tridentina é a mesma coisa. Tridentina, que vem do Concílio de Trento, mas o Concílio de Trento não criou essa missa, não pediu uma missa nova, né? Mas, a partir do Concílio de Trento, e com a decisão, né, de São Pio V, o rito tridentino se difundiu ainda mais. Missa de sempre, então se poderia dizer a missa de sempre, mas nem sempre houve missa, que é verdade. A missa só começou a existir depois da última ceia. Mas existe uma certa razão em dizer missa de sempre, porque desde que existe a missa, né, é uma missa que vem se desenvolvendo de maneira orgânica, desde os apóstolos, em particular o rito romano de São Pedro, né? Bem, às vezes também se chama missa antiga. Ela é antiga. Às vezes quando a gente diz antiga, parece uma coisa que ficou no tempo, parado, e que pertence ao antiquário, né? Uma coisa empoeirada que está ali simplesmente como decoração. E não é isso, né? A missa tridentina, a missa do rito romano tradicional, é algo que se transmitiu, né, ao longo dos séculos e, portanto, vivo. Ou ainda, forma extraordinária do rito romano, que foi a designação que Bento XVI deu no motu proprio Summorum Pontificum, né, de 2007. Agora, digamos que talvez seja a nomenclatura mais problemática, né? Porque claramente o rito romano tradicional e o rito novo não são o mesmo rito. Não podemos dizer que são duas formas do mesmo rito. Isso qualquer um sabe, que conheça minimamente, né, liturgia, que conheça minimamente o que designa um rito. Por exemplo, entre os ritos latinos, né, havia, ou há ainda, né, o rito romano, o rito carmelita, o rito dominicano, o rito de Lyon, o rito ambrosiano, por exemplo, o rito de Braga. Todos esses ritos são muito mais próximos do rito romano tradicional do que o rito novo. E, porém, eram considerados ritos distintos. Rito carmelita, rito dominicano, certo? Não são formas do rito romano. Então, o que Bento XVI criou aí foi uma ficção jurídica. Ele criou no direito, né, num documento normativo, motu próprio, algo que não corresponde à realidade. Então, uma ficção jurídica para diminuir um pouco resistências, né, com relação aos bispos, etc. Então, uma ficção jurídica, né, dizer que o rito romano tradicional é forma extraordinária do rito romano. Bom, não podendo chamar simplesmente de rito romano, como eu falei, talvez a denominação mais adequada seja rito romano tradicional, embora com o tempo eu vi também que essa questão de tradicionalismo, perennialismo, que se difunde aí um pouco na nova direita, às vezes é um rito que um nome que leva a mal entendidos. Bem, então às vezes rito tridentino mesmo, pura e simplesmente, explicando o porquê do nome. O rito tridentino é produto das mãos de Deus, que usa os papas, sobretudo os papas santos, e os santos de acordo com a sua intenção. Então o rito foi sendo moldado ao longo dos tempos, sobretudo por papas santos. São Leão Magno, São Gregório Magno, São Pio V também, e assim por diante. Bom, a liturgia é o principal canal pelo qual a Igreja ensina seus fiéis. Por exemplo, Pio XI, quando, já aí na segunda década do século XX, queria reafirmar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo em relação aos estados, que abandonavam a Igreja. Então ele criou a festa de Cristo Rei, no rito romano tradicional, no último domingo de outubro, para transmitir essa verdade pelo meio mais eficaz, que é a liturgia. Ele criou então uma festa litúrgica, em 1925, se não me engano, ou 29. Então, a liturgia é o principal canal pelo qual a Igreja ensina seus fiéis. A liturgia se desenvolve
para melhor manifestar as verdades reveladas. Então, o rito tridentino não é um rito estático, estagnado, necessariamente. É um rito que pode se desenvolver, mas esse desenvolvimento tem que ser sempre no sentido de afirmar mais claramente a doutrina católica. Esse é o desenvolvimento legítimo de uma liturgia. E ao longo dos séculos, o rito romano foi se desenvolvendo de forma a manifestar de maneira mais clara a liturgia, o dogma, né? Então, na medida em que o dogma vai se desenvolvendo, se tornando mais explícito, a liturgia também tem que se desenvolver para refletir isso. Ou a liturgia se desenvolve também para defender e afirmar o dogma atacado. Por exemplo, na Idade Média surgiu a heresia de Berengário de Tours, que negava, né, de algum modo, a presença real. Então, para afirmar a presença real contra essa heresia, se introduziu a elevação logo após a consagração, que não existia, certo? Até esse momento da Idade Média. Existia somente a pequena elevação no final do cânon. Então, um desenvolvimento litúrgico, legítimo, porque serve para afirmar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Serve para afirmar mais claramente uma verdade revelada. E não é uma fabricação, o que a gente pode fazer, vamos nos reunir aqui para ver o que a gente pode fazer para afirmar melhor esse dogma. Não, é uma coisa orgânica. É um desenvolvimento natural / sobrenatural. Então, é assim que funciona. Uma liturgia que diminui em alguma coisa a expressão do dogma é um problema. Isso vai afetar a fé das pessoas. Não tem o que fazer. Bom, negar o patrimônio litúrgico transmitido e desenvolvido harmonicamente ao longo dos séculos é rejeitar, no fundo, aquelas coisas que o próprio Deus fez. E essa negação ocorre hoje. É comum hoje a percepção de que a liturgia, né, tridentina, formada ao longo dos séculos, é uma liturgia decadente, uma liturgia medieval, né, formada na Idade Média, que seria a Idade das Trevas. Tudo aí é errado, né? A Idade Média, na verdade, é a Idade da Luz, sem querer romantizar também demais a Idade Média, né, que tinha seus problemas, mas a sociedade da luz, sociedade submetida a Cristo, luz do mundo, né? E nem é historicamente exato que a liturgia tridentina tenha se formado propriamente na Idade Média. A gente viu, bom, claro, São Gregório Magno, né, 590, 604, já se considera um pouco a Idade Média, né, o início, mas São Gregório Magno não inventou do nada. Uma coisa foi se transmitindo ao longo dos séculos. Os especialistas em liturgia hoje, na verdade, têm uma falha teológica. A visão da missa como ceia e não como sacrifício. E eles querem que a liturgia exprima essa doutrina falha, né? Aproximação com o protestante num falso ecumenismo, né? O verdadeiro ecumenismo é trazer os outros para a unidade da igreja. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Então, o que eles querem é rejeitar o desenvolvimento da liturgia baseado na noção de sacrifício, na presença real, na distinção entre sacerdote e fiéis. Todas essas verdades católicas mais essenciais, né, na doutrina da Santa Missa, que estão claramente manifestas na missa, no rito romano tradicional. Bom, então essa é uma breve introdução para a gente entender um pouquinho do que nós vamos falar, né? Então nós vamos ver, né, os princípios espirituais contidos na missa no rito romano tradicional. Eu me baseio aqui, embora eu tenha feito alguns acréscimos e considerações minhas, num artigo de um padre chamado Chad Ripperger, né, um padre americano que era da Fraternidade São Pedro. Então, nele eu vou me basear. Então, a gente vai considerar 4 aspectos, né, da espiritualidade do rito romano tradicional: consciência do pecado, necessidade da negação de si mesmo, perfeição nas virtudes e alguns aspectos sobre a oração. Então, consciência do pecado, necessidade da negação de si mesmo, perfeição nas virtudes, alguns aspectos sobre a oração. Esses 4 pontos são essenciais para qualquer vida espiritual minimamente
saudável. Comecemos então pelo primeiro ponto, a consciência do pecado. São João diz, na sua primeira epístola, o seguinte: se falamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, um elemento importante da espiritualidade da missa de sempre é a consciência do pecado. Nós reconhecermos que somos pecadores. Isso porque o primeiro passo para a santidade e a perfeição, que a gente deve buscar, como dissemos e insistimos ontem, o primeiro passo para a santidade e a perfeição é reconhecer que somos pecadores. Se a gente não reconhece, a gente não vai procurar melhorar. Não. Deus resiste aos soberbos e se revela aos humildes. Bom, como é que essa consciência do pecado é manifestada no rito romano tradicional? Ainda nas orações ao pé do altar, o padre, evidentemente, está orientado para o altar e somente para o altar local onde ocorre o sacrifício pelos nossos pecados, sem dividir a sua atenção com os fiéis. Um padre versus Deum, voltado inteiramente para o altar, onde ocorre o sacrifício pelos nossos pecados. Em seguida, ainda nas orações ao pé do altar, o padre pede para Deus julgar sua causa e separá-la da causa dos que não são santos. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. Há no mundo o bem e o mal. O pecado e a virtude. Os que favorecem um e os que favorecem o outro. Existe um combate espiritual. E o padre quer estar do lado da justiça de Deus. Em seguida, vem o confiteor do sacerdote. Ele faz primeiro sozinho, para dar exemplo aos fiéis, para reconhecer os seus pecados pessoais, também para se distinguir dos fiéis. Em seguida vem o confiteor dos fiéis, e o padre dá o indulgência, indulgência, absolutionem et remissionem peccatorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias domus, que o Senhor vos dê a indulgência, a remissão e o perdão dos vossos pecados, num ato de jurisdição sacerdotal. O padre diz essas palavras como quem tem jurisdição, dando a indulgência e o perdão ali dos pecados veniais, de que os fiéis estejam arrependidos e os deles mesmos. Durante a cerimônia da missa, em vários momentos, o padre pede para Deus perdoar os seus pecados. Ele se reconhece pecador e espera somente na misericórdia e na bondade de Deus. Ainda ao pé do altar, o padre diz: Deus do conversos, vivificabis nos. Voltai-vos para nós, Senhor, e seremos vivificados. Mostrai-nos a vossa misericórdia. Eu estou pedindo a misericórdia de Deus é porque eu reconheço que sou pecador. Subindo ao altar, Aufera nobis quesmus Domine iniquitates nostras. Afastai de nós, Senhor, as nossas iniquidades, para que possamos entrar com o coração puro no Santo dos Santos. Reconhece as iniquidades, pede a pureza. Em seguida, quando chega ao altar, apoia as mãos, oramos Te Domine, invocando os santos cujas relíquias estão no altar. Pede perdão pelos seus pecados, em particular, o padre. O Kyrie, recitado 9 vezes, 3 Kyrie, 3 Christe, 3 Kyrie. Antes do Evangelho, purificai os meus lábios como do profeta Isaías, e o meu coração purificai. Tirai-me de mim o pecado. No ofertório, em particular da hóstia, suspe sancte patere, recebei, Pai Santo, essa hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço, Deus meu vivo e verdadeiro, por meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências. Nobis quoque peccatoribus, as únicas 3 palavras do cânon, da única oração eucarística que existe no rito romano tradicional, que por ser uma só, nós chamamos de cânon, a regra. Então as únicas 3 palavras ditas em voz alta no cânon é isso: a nós também pecadores, reconhecendo que somos pecadores. Os fiéis, antes de comungarem, segundo o confiteor,
3 vezes, Domine non sum dignus. Senhor, eu não sou digno. Muitas referências ao pecado, diretamente ou indiretamente, pedindo a misericórdia de Deus. Isso é necessário para que o padre e todos os fiéis lembrem, né, de que são pecadores, para que nós lembremos que somos pecadores inclinados para o mal após o pecado original. Somente assim nós seremos motivados a extinguir o pecado em nossa vida. A gente lembrar que ele existe, que nós somos pecadores. Todas essas orações demonstram também que o sacerdote e os fiéis, que se unem ao sacrifício oferecido pelo sacerdote, que todos eles devem buscar sempre a pureza e a santidade, a fim de que o sacrifício, no que é da nossa parte, seja oferecido dignamente. Infelizmente, no rito novo, praticamente todas essas orações desapareceram. As orações ao pé do altar não existem mais. A orientação do padre poderia ser até a correta, né, teoricamente nas rubricas, mas na prática quase nunca é. Não se pede para separar a nossa causa da gente não santa, o bem e o mal, né? Não existe o confiteor do padre depois dos fiéis, não existe mais essas palavras do padre pedindo a indulgência, a remissão e a absolvição dos pecados, não existe mais as orações, a oração que o padre recita subindo ao altar ou chegando ao altar, pedindo a intercessão dos santos cujas relíquias estão presentes. Kyrie é reduzido a 6, a troco de quê? No ofertório não tem mais a oração Suspe Sancte Pater, recebei Pai Santo, sorte imaculada por meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências. Não existe mais. Segundo confiteor, também abolido. Domino non sum dignus, também reduzido. E assim, em várias outras passagens, né, no rito novo, essa consciência do pecado é extremamente diminuída. Bom, nenhum padre que leve a sério as orações da missa tridentina será subjugado por orgulho, porque ele constantemente se reconhece pecador diante de Deus. Se nós temos então nos últimos 40 anos, bom, já para 50, né, tantos escândalos envolvendo sacerdotes religiosos, é porque eles não se reconhecem mais pecadores, em grande parte. E julgando estarem livres do pecado, seguem as próprias vontades e inclinações. Mas eu não tenho um pecado, então vou seguindo minha vida e as minhas inclinações no final das contas. Ignorar a realidade de que somos pecadores afirmada por São João e removê-la do ritual ou atenuá-la não ajuda em nada na santificação dos sacerdotes e dos fiéis. O reconhecimento de que somos pecadores é indispensável para o nosso progresso espiritual. E o rito tridentino não é omisso nisso. Bom, aqueles que ainda têm algum amor por Deus constatam com facilidade que a sociedade perdeu completamente a noção de pecado. É a cultura da indiferença completa em relação ao pecado. Não há virtude e vício, certo e errado. Não. O que é moralmente bom, moralmente mal, ruim. Então nós vemos essa cultura de indiferença ao pecado. A perda completa da noção de pecado. Ora, a palavra cultura vem do latim cultus. Isso significa que a liturgia, o culto da religião predominante em uma sociedade, determina ou influencia grandemente a cultura dessa sociedade. Quer dizer, determina o que uma sociedade cultiva, o que ela preza. O culto, e dentro do culto, o sacrifício, influencia grandemente a cultura de uma sociedade. O que essa sociedade cultiva, o que ela preza. Não é o contrário, como que era a inculturação, né? A cultura que deve influenciar o culto. Não, é o contrário, o culto é que influencia a cultura. Isso é colocar Deus no centro. O culto a Deus influencia a sociedade, o nosso cotidiano. E não o nosso cotidiano que influencia o culto. Seria colocar o homem no centro. Uhum. No Brasil, a religião predominante ainda
é o catolicismo. Se não há na sociedade, na cultura, a consciência do pecado, então é porque, infelizmente, a liturgia atual já não a manifesta devidamente. Para transformar nossa cultura, nós devemos ter um culto que nos faça reconhecer nossos pecados. Se queremos que as pessoas reconheçam que existe o bem e o mal, se queremos que elas pratiquem o bem e evitem o mal, a liturgia deve incentivá-las a isso. Todas as graças vêm ao mundo pela Igreja Católica, corpo místico de Cristo. Em particular pela missa, que é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a Igreja tem um rito, em certo sentido, deficiente, não que seja herético, né, que vá diretamente contra a fé, contra a moral, nada disso. Mas se a Igreja tem um rito, em certo sentido, deficiente, é como se o mundo estivesse sendo privado de uma parte das graças de Deus. Não é? E aqui, um breve princípio que é importante também a gente compreender, é que na liturgia pode haver consequências sérias para a fé, para a vida espiritual, eventualmente para a moral, com uma atenuação das verdades, sem negá-las, sem deixar de afirmá-las, mas uma simples atenuação de uma verdade que era mais claramente afirmada tem consequências. Em 1967, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque nosso tempo não é tão extenso. Em 1967 houve a missa normativa, né? Estava havendo um sínodo lá em Roma. O Papa Paulo VI aproveitou a ocasião para mostrar para os bispos e cardeais presentes no sínodo o que seria a missa reformada, né? A missa da reforma litúrgica. Houve lá uma votação, a maioria da votação dos votos foi contrário, ou aprova, mas com reservas sérias, né? O fato é que depois essa missa virou o que é o rito novo hoje. Aí tinha um cardeal inglês chamado cardeal Renan, H2SNAN, Westminster, que ele falou: se nós diminuirmos a expressão da verdade da presença real em alguma coisa na missa, se diminuirmos em alguma coisa a expressão da presença real na missa, a fé na presença real vai desmoronar. Ele não falou se nós negarmos, se nós diminuirmos muito, ele falou se diminuirmos um pouco, em alguma coisa, a fé na presença real vai desmoronar. Ele não era adivinho, nem profeta, simplesmente conhecia bem a psicologia, né, humana. Se você afirma uma coisa de maneira muito clara durante séculos, e a partir de um momento essa afirmação diminui, é muito atenuada, na cabeça das pessoas é como se aquilo não tivesse mais relevância e importância. Sem negar, sem deixar de afirmar, é simplesmente afirmando de modo muito mais tênue, né? Muito menos enfático. Isso causa prejuízo. Isso vale não só para a presença real, mas para as várias outras verdades em relação a missa, como essa, a consciência do pecado. Então esse é o primeiro ponto, né? A consciência do pecado. Segundo ponto, negação de si mesmo e mortificação. Nosso Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A negação de si mesmo e a mortificação são manifestadas de inúmeras formas na missa tridentina. A primeira forma de se negar a si mesmo na missa tridentina é pelo silêncio. Alguns têm aversão a não falar durante grande parte da missa, sobretudo às vezes nas primeiras vezes, né, em que vão à missa convidados por alguém, sem ter muita noção ainda do que se trata. A pessoa chega até a dizer: não assisti a missa, tem que ir em outra. Bom, uma pessoa que gosta de falar muito, não importando sobre qual assunto e em que momento, é geralmente uma pessoa cheia de si, né, orgulhosa. Quem fala é o centro das atenções. Então, eu estou falando aqui, a princípio estão prestando atenção em mim. Então, se na missa os fiéis falam demais, respondem toda hora,
Eles estão se tornando o centro, no final das contas. Não. Então, mais uma vez, um certo antropocentrismo aqui, o homem como centro. Aí vamos dizer, então o orgulhoso é o padre, fala o tempo inteiro na missa. Não, mas o padre fala como Cristo, né? Não é o padre como pessoa que está ali, não é o padre Zezinho, não é o padre Luizinho, não é o padre Sorriso. É o padre como outro Cristo que está ali. Então, Nosso Senhor que fala, Ele é o centro. Requerendo o silêncio, a missa de sempre dá oportunidade para extinguir o desejo de falar, permitindo então que a pessoa se esvazie de si mesmo, mortificando sua vontade própria. A missa de São Pio V faz, como diz São João da Cruz, ou como fazia São João da Cruz, para meditar e rezar, quietava seus apetites e faculdades. Né? O silêncio nos ensina que o centro da missa não somos nós, mas é nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, né, como eu disse, se ouve, não falei muito, não participei da missa. Não, falar não é necessário para participar da missa. Né? Participar da missa é unir-se a Nosso Senhor, a renovação do seu sacrifício. O silêncio ensina que não precisamos ser o centro da atenção para que a missa tenha sentido e significado mais profundos. É ao contrário. Se eu for o centro, não vai ter importância nenhuma, algo superficial. Se Deus é o centro, aí sim. Tem sentido e significado profundos. Outro ponto em que a negação de si é exercida no rito tridentino é porque as rubricas, né, as normas litúrgicas são muito bem determinadas. Então, o rito antigo favorece o desapego do padre e do povo porque tudo já está determinado pela Santa Igreja em suas rubricas. Se no Antigo Testamento Deus estabeleceu instruções tão detalhadas de como ele devia ser cultuado, quanto mais determinado então deve ser o sacrifício perfeito da nova e eterna aliança. E essa determinação, né, do rito é importante por duas razões. Para entendermos que a liturgia não é ação nossa, mas ação de Deus por meio do sacerdote, secundariamente por meio dos fiéis. A liturgia é o próprio Cristo que realiza em primeiro lugar. É a ação dele, não nossa. Essencialmente não é algo que nós fazemos, mas que Deus faz. Bom, e a liturgia é voltada primeiramente para Deus. São Tomás, né, falando sobre os ritos do Antigo Testamento, diz precisamente isso, que a determinação mostra que é para Deus. Ele decide como ele quer ser cultuado justamente. E o segundo ponto é esse. As rubricas são bem determinadas, o rito é bem determinado, para a gente entender que é Deus que determina como ele deve ser cultuado. O desejo de determinar por nós mesmos como cultuar a Deus é um dos erros mais notáveis dos nossos tempos. É Deus quem diz qual o culto que lhe é agradável ou não. E assim, só Ele deve determinar o rito, como fez no decurso dos tempos pelos santos, que estavam cheios de amor a Deus, e tudo o que fizeram veio de Deus e levava de volta a Ele. Né? Então, se queremos agradar a Deus, devemos nos conformar a Ele. Deus é o centro. E não conformá-lo a nós. O homem é o centro. Mais uma vez, nesse caso. Nós devemos nos conformar a Deus e ao rito, e não conformar Deus a nós com as nossas invenções e fabricações na liturgia. O rito determinado traz também ainda dois benefícios espirituais. O primeiro benefício é a paz, pela certeza de que se está fazendo a vontade de Deus. Tem que ficar inventando, tirando alguma coisa da minha cabeça ou escolhendo entre opções. Ao escolher a opção 1, 2 ou 3. Rito penitencial 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Escolhi o 3. Será que o 3 era o melhor mesmo? Para agora? Eu escolhi o 3, mas aquele grupo ali não gostou, aquele não sei o quê. Né? Bom. Então, o primeiro benefício é a paz, pela certeza de que se está fazendo a vontade de Deus, atingindo-se assim a tranquilidade na ordem, que é a definição de paz, tranquilidade na ordem. Essa paz vem também do fato de que o padre não precisa se preocupar com o que os fiéis vão pensar, justamente.
Eu escolhi tal prefácio, escolhi tal oração eucarística. Não tem opção, então ninguém pode pensar nada. O segundo benefício é que o padre, despreocupado com as novidades que tem que inventar ou com as escolhas a fazer, despreocupado em agradar os fiéis, pode entrar mais profundamente nos mistérios sagrados, o que aumenta a devoção e favorece as graças ex opere operantes, né? Em virtude da devoção do padre que está ali rezando. A missa, então, não deve ser baseada na personalidade do padre. É o contrário do que se vê hoje. Né? A missa do padre tal, a missa do padre Zezinho, a missa do padre Joãozinho, a missa do padre não sei o quê. Isso não deveria existir. A missa é uma só. Não deveria haver distinção entre a missa de um padre e de outro. O padre, durante a missa, deve esquecer a si mesmo para poder agir em persona Christi, ao ponto de ter sempre os olhos voltados para baixo quando se vira para o povo. Dominus Obiscum, o padre está com os olhos abaixados. Quando eu fui ordenado, né, rezei minha primeira missa, tinha um amigo da família, eu não lembro exatamente porquê, mas eu comentei isso para ele, né? A gente realmente procura se concentrar, né, e se voltar tanto para Deus, que mesmo quando a gente se dirige aos fiéis, a gente não olha, né, para não se desconcentrar, não se preocupar com uma reação ou com outra. Né? O padre olha, aquele fiel está dormindo, nossa, que não sei o quê. Não. Então, eu expliquei isso para ele, ele falou, ainda bem que você explicou, porque eu ia dizer que você estava muito tímido, que se voltava para os fiéis e nem olhava. Bem, então, as rubricas e também o latim, não vou entrar em detalhe quanto ao latim aqui hoje, as rubricas e o latim fazem que nos abandonemos a Cristo esquecidos de nós mesmos. Como São João Batista, devo diminuir para que ele cresça. Dentro dessa questão das rubricas, né, serem bem determinadas, nós não temos opção no rito tridentino, salvo um caso ou outro muito específico, por exemplo, nas férias de quarta classe. Então o padre pode rezar uma missa votiva, né, que ele escolhe, mas fora isso, não tem nada que se possa escolher. Escolho tal prefácio, escolho tal oração eucarística, escolho tal rito penitencial, escolho não sei o quê. Não, escolho tal canto. Não. Então, as opções devem ser minimizadas para favorecer a obediência aos superiores. Entre o clero, do clero para com os fiéis. Né? Então, as opções minimizadas favorecem a negação de si mesmo, não fazer a minha própria vontade. Todas essas coisas são necessárias para a vida espiritual. A desobediência atual tem também, no fundo, uma certa causa litúrgica, certo? Porque são muitas opções, então, no fundo, você termina fazendo o que mais gosta, o que mais agrada. Facilmente, fazendo sempre o que mais a gente gosta e mais agrada, a gente passa para o que é ilícito também dentro disso. É um princípio da vida espiritual, que a gente tem que se mortificar mesmo em coisas que são lícitas, porque se a gente sempre faz tudo o que é lícito, que é permitido, a gente vai terminar passando para o que não é permitido, né? Porque não é lícito. Então, com a falta de opções, a missa tridentina dá um senso, né, de obediência, de mortificação da vontade própria. Eu tenho que fazer o que a igreja manda, o padre faz o que a igreja manda na sua rubrica, sem opções, sem escolher o que prefere. Então isso forma o padre, isso termina também formando os fiéis, isso ajuda, consequentemente, até mesmo na família, né? Um número grande de opções traz consigo a ideia de que a liturgia é ação nossa e não de Deus. Um grande número de opções traz por trás o princípio de que o homem pode fazer a liturgia conforme a sua vontade. Falando das opções previstas mesmo. Se tem tantas combinações possíveis, eu vou escolher a minha vontade, o que mais me agrada dentro daquilo. Isso torna a liturgia algo humano cada vez mais. Não é? Então, o rito novo tem rubricas, tem normas litúrgicas, mas são tantas as opções que, no fundo, o princípio é faça como quiser. E isso leva aos abusos, mais uma vez. Se a gente escolhe sempre o que mais gosta dentro do que é permitido, facilmente a gente passa para o que não é permitido. E a mesma coisa vale para as regras litúrgicas.
Uma liturgia que pode ser manipulada pelo homem é superficial, entediante, que é voltada para o próprio homem, no final das contas. Estou fazendo aquilo para me agradar. Aquilo sobre o que eu tenho domínio é inferior a mim. Se eu posso manipular a liturgia, escolher aquilo, ter um certo domínio, no fundo isso significa que ela é inferior a mim. Não é mais algo divino, não é mais algo que Cristo faz, mas que eu estou fazendo. Quando a liturgia é completamente regulada pela igreja, fica claro que ela se refere a Deus e que é feita por Deus, que ela está além de nós e que pode então ser eternamente contemplada sem cansaço. Então, as inúmeras opções, né, no rito novo permitem que uma pessoa ou um grupo imponha a sua espiritualidade ou falta da espiritualidade às outras pessoas que assistem à missa. E isso gera um caos, né? Bem, como as pessoas diferem nas disposições, quando o rito se torna produto de um grupo, então, ele perde o interesse para os outros que não têm a mesma disposição. O rito tradicional, sendo completamente determinado e baseado no dogma na natureza humana, evita esse risco. Na medida que tem muitas opções, o rito moderno deixa de ser católico, no sentido de universal. Cada missa torna-se diferente da outra. De uma diocese para outra, dentro de uma mesma diocese, de uma paróquia para outra, dentro de uma mesma paróquia, de um padre para o outro. O mesmo padre, num horário e no outro, às vezes é uma missa completamente diferente. Então se perde a universalidade, a catolicidade. Cada missa vira algo específico. O rito antigo é sempre o mesmo em todo o universo, aqui, no Japão, em qualquer lugar. A ideia de fazer o que quero implica a ideia de que a religião, ou de que estar em estado de graça, é sentir-se bem, realizar os meus gostos, aquilo que a gente mencionou ontem, né? Essa visão da religião baseada no sentimento. E isso aumenta o número de católicos que deixam a igreja, que vão para as seitas. Porque se estar unido a Deus é eu me sentir bem, se eu não estou mais me sentindo bem na igreja católica, eu posso sair, posso ir para a seita ali da garagem da esquina, e lá eu vou me sentir bem. Seja porque o casamento está difícil, eu quero divorciar e quero casar de novo, a igreja não deixa, então estou triste aqui, então estou separado de Deus. Mas ali na igreja da esquina, eles deixam, então eu vou ficar feliz e aí eu vou estar unido a Deus de novo. A religião baseada no sentimento. Então, quando a liturgia deixa entender que nós podemos escolher, que é segundo o meu gosto, o que me agrada, dentro daquelas opções, ou indo além daquelas opções nos abusos, vai criando essa mentalidade da religião para mim, não para Deus em primeiro lugar, para me agradar, para eu me sentir bem. E isso é estar unido com Deus. E aí então as pessoas deixam a religião católica. O Código de Direito Canônico afirma que o leigo tem direito de assistir à missa conforme as rubricas, mas as inúmeras opções do novo rito demoliram essa noção. A missa termina acontecendo como o padre quer ou como um grupo quer. Né? Embora os documentos da igreja regulem os ritos, né, novos, as inúmeras opções contêm esse princípio implícito. Faça como quiser. Colocando então o homem no centro, né, e o que agrada o homem como critério, no final das contas. O homem moderno tem fixação também pela novidade. Rerum novarum cupiditas, desejam pelas coisas novas. A novidade satisfaz os apetites, os sentidos e os sentimentos, mas não indica profundidade. Para conhecer e amar algo profundamente são necessários tempo e repetição. Diz o velho adágio latino, repetitio mater discendia, a repetição é a mãe do aprendizado, a mãe dos estudantes. A repetição de uma oração torna seu significado mais conhecido para nós, de forma que podemos compreendê-la com mais perfeição e profundidade. O Senhor na agonia, por exemplo, rezava repetindo as mesmas palavras. No terço a gente reza repetindo as mesmas palavras. Essa repetição permite aprofundar o sentido daquilo, meditar aquilo efetivamente.
O rito romano tradicional não permite novidades. Favorece a repetição, permitindo que a pessoa se foque no mistério, na cruz, e não nas novidades que pipocam a cada missa. Mas focar no mistério, na cruz, naquelas orações que se repetem a cada missa. Então, reconhecendo-nos pecadores, implorando o auxílio de Nosso Senhor, desapegados de nós mesmos, com as rubricas precisas e sem opções, em silêncio e com a repetição, podemos participar verdadeiramente da Santa Missa, unindo-nos a nosso Redentor no Calvário. E essa é a verdadeira participação. Hoje, para muitos, a participação válida é unicamente a participação física, né? Batendo palma, balançando folheto, falando, em vez da participação mais excelsa e verdadeiramente ativa, que é uma participação espiritual, de se unir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Para irmos, então, concluindo essa primeira conferência, e ainda dentro da negação de si mesmo, o rito romano tradicional combate a gula espiritual. A gula espiritual é o defeito em que a pessoa busca e se preocupa somente com as consolações da vida espiritual, em vez de aproveitar essas consolações para se tornar mais santo. A pessoa busca as consolações de Deus e não o Deus das consolações. Mais uma vez, essa religião baseada no sentimento. Se Deus manda consolação, a gente aproveita, claro, e agradece a Deus. Se Ele não manda, a gente agradece a Deus e também continua rezando e praticando a religião do mesmo modo. A novidade na missa traz consigo a gula espiritual. Bom, então, na gula espiritual, o fim da ação se torna a consolação e não Deus. A pessoa vai à igreja para sentir-se bem e não para adorar a Deus. O modernismo, né, no final das contas, confunde fé e sentimento, graça e sentimento. Deus se revela pelo sentimento, santidade é um sentimento. Às vezes depois da missa, né, uma pessoa vem e diz: Padre, me senti tão bem aqui. Está ótimo, né, mas não é o objetivo. Se você tivesse se sentido mal, não faria nenhuma diferença. Não mudaria o valor da missa. A beleza do rito. Porque você pode ir um dia numa mesquita e se sentir bem. E aí? Quer dizer que o islamismo é verdadeiro? Não, claro que não. Pode ir numa loja maçônica, bom, não tem motivo para ir, né? Mas imagina se fosse e se sentisse bem. Então, isso aqui é verdade? Evidentemente, não. Bom, então o rito romano tradicional, o rito tridentino, destrói a gula espiritual em 3 níveis. Primeiro, o silêncio tira o desejo de falar. Porque muitos gostam apenas da oração vocal, mas não da mental, porque a oração vocal gera um bem-estar. O silêncio assegura que os sentidos que buscam sempre o novo não serão satisfeitos. Os sentidos se entediam ao encontrar a mesma coisa, buscam novidade. A inteligência, porém, reconhece o valor da coisa toda vez que a encontra. E pode penetrar ainda mais, se possível. E na missa é possível, porque é um mistério infinito. Não tem fim. Então, com o silêncio, ou sou obrigado a me concentrar no que realmente importa, ou a me distrair. Eu não posso me distrair. Seria um pecado de irreverência leve. Então, tenho que me esforçar, me concentrar para rezar, para entender, para me unir àquilo. E o rito tridentino, determinado pela Igreja, também combate a gula espiritual. Não temos o prazer de controlar, de escolher, de colocar a minha vontade. Embora não sejam parte do rito, as músicas na missa de Paulo VI são feitas para os sentidos, para os sentimentos, e não para levar a mente e a vontade a Deus. E mais uma vez, isso leva as pessoas a pensarem que estar em estado de graça é sentir-se bem. A pessoa vai à igreja, o jovem vai à igreja, canta noites traiçoeiras, não sei se existe isso aqui também, chora, entendeu? Nossa, eu sou santo mesmo, de verdade. Aí sai da igreja, missa no sábado de noite,
e vai para a balada. Quer dizer, uma ilusão completa, né? Ou então, um pai de família, mãe de família, ou mesmo um religioso ou religioso, vai lá na adoração, chora, o coração bate mais forte, etc. E chega o superior do religioso, da religiosa, manda fazer uma coisa, ele se nega, vai de má vontade. Quer dizer, a santidade não está em chorar diante do Santíssimo, ou sentir o coração bater mais forte, ou sentir qualquer coisa. Está em rezar ali para fazer a vontade de Deus, manifestada pelos superiores, em resolver bem as coisas com o cônjuge em casa, paciência com os filhos e assim por diante. No céu, chegando lá, teremos a felicidade plena, mas nessa vida, viver na graça é árduo e doloroso muitas vezes. Claro que há também consolações, não há dúvida. E isso aqui na Terra não é por defeito de Deus, mas por nossas imperfeições, pela nossa condição de pecadores. O ponto é que na liturgia, a música e todas as outras coisas devem ser direcionadas a desacostumar as pessoas a pensarem que as consolações, que as emoções são os principais fatores da vida espiritual. O canto gregoriano, que é o canto da igreja, claro, ele se dirige primeiro ao sentido, né, da audição, depois, claro, as emoções, mas depois chega na inteligência. A gente compreende alguma coisa ao ouvir o canto gregoriano, pela sua beleza. Ele causa emoção, mas uma emoção ordenada pela razão. A emoção não é ruim, né? Como eu expliquei também ontem, mas ela precisa ser ordenada pela razão. Se ela é ordenada pela razão, ela nos ajuda muito na santificação. Então, o canto gregoriano não apela às emoções. Ao contrário, a beleza do canto, naturalmente, nos eleva à contemplação das verdades divinas e aos mistérios contidos e expressos na liturgia. Então, tudo na liturgia e ligado à liturgia, na arquitetura, no canto, nos paramentos, claro, devem levar a nossa alma, devem falar de maneira correta aos nossos sentidos, e, claro, também inclinar as nossas emoções, mas de modo ordenado, de forma que a gente possa compreender com a nossa inteligência e aderir com a nossa vontade, amar com a nossa vontade, não simplesmente ser arrastado pelas emoções, sentimentos e paixões. E a missa, então, tridentina dirige a isso. Então,